Olá, esse é o primeiro TI-RS Cast Eventos e ele nasce com um propósito muito claro: dar a voz a histórias que transformam. O Histórias Poderosas é um projeto desenvolvido pela equipe do TI-RS, uma equipe formada exclusivamente por mulheres, com o apoio da nossa agência de marketing, a CAL. E aqui nós criamos um espaço de fala, troca e empatia. Um espaço para ouvir histórias reais de mulheres que abriram caminho no setor de tecnologia, um mercado historicamente masculino, mas que vem sendo transformado dia após dia pela força, pela competência e pela presença feminina, né. Essas histórias importam, inspiram e precisam ser contadas, né. Eu sou a Savana, gerente executiva do TIRS, e vou apresentar nossas convidadas de hoje. Veridiana Cavalheiro é cofundadora e CEO da Agdesk, com sólida experiência em vendas B2B e gestão de grandes contas no setor de tecnologia. Atua no desenvolvimento de soluções SaaS, com foco em tecnologia artificial, inteligência artificial, desculpe. Apoiando empresas na geração de resultados por meio da inovação, é advogada com pós-graduação em Direito Digital e possui certificação em DPO, unindo visão estratégica, tecnologia e governança. Bem-vinda, Veri. Nossa segunda convidada, então, Marice Fronchetti, é a nossa presidente do TIRS, contadora, advogada e administradora, com mais de 30 anos de atuação em cargos de liderança em empresas nacionais e internacionais. Possui ampla experiência em gestão estratégica e institucional, sendo referência nas áreas contábil, tributária e empresarial. Atua também como conselheira em diversas instituições, contribuindo para o fortalecimento da governança e do desenvolvimento organizacional. Então a gente vai começar, né, a nossa história lá pela infância e os primeiros passos, né. Eu gostaria que vocês contassem pra gente, como foi a infância de vocês, de onde vocês vieram, a estrutura familiar. Bom, vamos lá. Eu sou Marice. Eu acho que se eu olhar um pouco para trás, eu acho que a minha infância foi árdua, foi um pouco pesada. Hoje a gente pensa no momento que a gente está hoje, no momento que a gente viveu a infância, viveu lá atrás uma infância, eu fico pensando hoje se eu teve infância. É a primeira coisa, porque a gente tinha que trabalhar, porque eu era de uma família de agricultores. E a gente tinha subsistência muito pouca, que era o que a gente tinha em casa, o que a gente podia fazer em casa ou produzir em casa. E o que nós tínhamos também era o pensamento dos pais, do meu pai e da minha mãe, que filhos eram para ir para a roça, né. Então, se tu sabia manejar a enxada, foicinha para cortar pasto, tirar leite de vaca, tu ia ser feliz na tua vida. Era isso que era o conceito deles, porque estudar não passava, eram obrigados a nos mandar até um período no colégio, mas eram colégios públicos, né. Que eu tenho saudade até do ensino daquela época, porque a gente vê hoje uma desordenação no ensino público, né. Mas é uma coisa, e aí para te poder ter ascensão daquilo que te davam como base, que o estudo não era necessário, porque necessário era tu aprender ali da roça, da agricultura ali familiar, né, não era básico para nós, só que para quem queria sair disso, teria que ter uma resiliência muito grande, uma teimosia também muito grande, eu vou dizer que muito teimosa. Eu, assim, resolvi, sair deste foco, né. Então eu digo assim, a infância, eu acho que a gente não pode mudar o que a gente teve, né, mas a gente pode mudar o que queria construir com isso depois, né. E não pode olhar para trás, ter culpas, não tem culpados, né. Era o que eles tinham e o tipo de, cultura e costumes que tinha, dentro do que eles podiam fazer, né. Então eu olho hoje para eles, eu tenho admiração pelos meus pais, né, mas era o que eles tinham. E a gente ali, dentro de um espaço e de um conteúdo com aquela cultura. E a gente não trago hoje feridas, não trago hoje, vamos dizer assim: "Ah, eu tenho problemas porque eu tive uma infância difícil", não. Eu acho que eu tenho uma infância que me deu uma teimosia, uma resiliência para chegar onde eu cheguei. Sim. E de onde tu és? Eu sou de Encantado, na verdade nasci em Mussum, Sim. e aí com uns 4 anos e meio para 5, meus pais mudaram para Encantado, né. Mas que até hoje reside a minha mãe lá.
né, com todos os meus irmãos. A única que teve a coragem para sair fui eu, né, e que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre essa estrutura, mas eu vou te dizer, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, então eu não tinha nem 14 anos quando eu comecei a trabalhar e comecei a trabalhar na Petenat, tocando tear. Então era uma coisa bastante, vamos dizer assim, cansativa, porque tu tinha que estudar, eu queria estudar e estudar à noite, né, depois de um dia inteiro de tear e caminhar 8 quilômetros para chegar em casa, ir e voltar do colégio à noite ainda. Eu acho que nos torna muito fortes isso, não é qualquer coisa que nos abala. Então acho que quando tu tem propósitos na tua vida, tu vai longe. Com certeza. E tu, Vene, como é que foi a tua infância, de onde tu veio, tua estrutura familiar? Bom, vim do interior. É engraçado que eu só fui descobrir que eu era do interior depois de adulta, quando eu vim morar na capital. E um belo dia no escritório alguém estava me apresentando e falou que eu vim do interior. Eu disse: "Não, eu não vim do interior, não, eu vim do Capão do Leão", porque eu acreditava que no interior era mais no interior do que o interior de onde eu vinha, né. Então, eu nasci em Rio Grande, fui criada no interior do estado, num município chamado Capão do Leão, acho que tu conhece muito bem, né. Morava lá próximo, acredito, e vim de uma família grande, somos uma família de 7 irmãos, 5 mulheres e 2 homens. Os meus pais, treinaram, treinaram, treinaram até acertar nos meninos, que o meu pai queria tanto, né, filho homem, mas primeiro ele veio foi a casa das 6 mulheres, né, junto com a minha mãe, e foi uma infância bastante analógica. Eu fui ter contato com a tecnologia depois de adulta, na verdade, né, então foi uma infância, assim, muito unida, assim, em termos familiares, né, aquela coisa da mãe e do pai sempre fazendo com que os irmãos ficassem muito próximos, muito amigos, um tem que proteger o outro, um tem que cuidar do outro, mas foi também uma infância com bastante escassez, né, o que fez, surgir a necessidade de romper um pouco a bolha, assim, também como o caso da presidente, né. Mas no fundo foi, assim, uma infância bastante corrida, bastante trabalho também, mas uma infância com muito amor, assim, um lar com muita questão familiar mesmo, assim, meus pais sempre prezaram muito por isso, né. Sim. Queria saber se na escola vocês tinham alguma curiosidade que levasse vocês para esse viés, assim, da tecnologia, da inovação. Você tem alguma curiosidade dessa época aí da escola que trouxesse vocês para esse atual momento, assim, na tecnologia? Que eu coloco assim, a gente naquele momento, a gente está falando de 60 anos atrás praticamente, né, a gente não pensava nem em tecnologia, muito menos a gente não tinha nem televisão, muito um rádio a pilha, mal ainda, que dava só chiado, a gente nem escutava direito, né. Eu, por exemplo, morava eu era de Mussum, mas eu morava no interior de Mussum, Linha Alegre, então era onde não tinha luz, não tinha nada desse gênero, então realmente as coisas eram muito precárias. Mas quando tu pensa para trás, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para tudo. Eu sempre fui uma pessoa que não alguém podia me dizer alguma: "Não, não dá para fazer", e eu dizia assim: "Não, mas como não dá?". Eu ficava lá pensando até que conseguia fazer. Alguma coisa eu ia resolver, né. Eu sempre fui muito, desafiadora. O meu avô sempre me dizia: "Tu é desafiadora, tu desafia", né, porque eu não me contentava com não, né. Eu sempre achava que tinha alguma coisa que tu poderia fazer diferente. E isso foi sempre assim, desde a minha infância, minha adolescência, né. E no colégio foi assim também, né, eu sempre tentava com a professora buscar alternativas, eu ficava lá, ela me dizia assim: "Vai, tu não vai para o recreio não", eu ficava buscando uma alternativa para alguma coisa, né, então eu sempre fui curiosa, né. Então eu sempre, dentro disso, quando tu entra num outro momento da tua vida, né, eu vim para Porto Alegre bem mais tarde que a Vere aí, né, coisa, mas eu acho assim que, tu não ficar parado naquilo que é o teu propósito. Então, normalmente, o que tu não fica parado, tu é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, de ser curiosa, de buscar alternativa, tu começa a abrir caminhos, né, e abrir caminhos que eu digo, tu abre caminhos em todas as circunstâncias, porque para ti nada é difícil, é desafiador tudo, né. Mas também, ao mesmo tempo, quando é desafiador, tu tem mais trabalho, porque os outros ficam até hoje a gente pode olhar, tem pessoas que ficam observando e tem pessoas que ficam fazendo, né. E eu sempre fui a criança que fazia,
né, e não ficava observando, eu sempre estava no meio para fazer, né. A mesma coisa que quando tinha que alguma coisa que tinha que aprontar, também aprontava junto, né, então, eu sempre fui muito, né, que meus pais diziam que eu era inquieta demais, né, que eu era uma criança muito inquieta, mas eu acho que é isso que te faz e onde te impulsiona, né, essa inquietude, né. E foi uma questão, assim, de sempre buscar alternativas, né, e quando tu busca alternativas e tu sabe fazer isso com pouca coisa, tu consegue fazer quando tu tem ao alcance algumas coisas, tu faz muito mais, né, então acho que é Sim. isso que desafia. Tu vê, tem alguma curiosidade aí dessa época escolar que te levasse a esse caminho da tecnologia, Sabe que a gente inovação? a gente vai lembrando das histórias, a gente vai entregando a idade, né, porque a gente vai lembrando de fatos que conectam com a nossa experiência, que eu digo assim: "Eu não tô experiente". E aí eu lembro da primeira televisão a cores, então, termos muito práticos, não existia uma vivência com a área de tecnologia. As nossas redes sociais, né, presente, não sei se era também, era o questionário. É. Talvez as Os novas gerações cadernos. nem saibam o que é isso, né, mas a gente recebia ali um Sim, questionário com várias perguntas, e para a gente parecer mais interessante, a gente inventava um pouquinho naquelas perguntas mais picantes, que vinha dentro sim, do questionário, que a gente pensava: "Ah, que será que vai ler, né?". Deus o livre se uma mãe ou um pai pegasse um questionário daquele. Então não se tinha, a bem da verdade, o acesso à tecnologia, né. Eu lembro da primeira televisão colorida em casa, e eu lembro do telefone a primeira vez. Eu fui ter, por exemplo, o celular quando eu tive meu primeiro emprego. Que acabou que eu mesma comprei meu primeiro celular. Então, na escola, não vislumbrava uma carreira na área de tecnologia. Eu vislumbrava 2 coisas, né, que é aquela coisa, acho que meio lúdica, ou aquela coisa que os próprios pais incutem na cabeça de uma criança quando a gente é pequeno, que é ou vai ser advogado ou vai ser médico, né. Descobri que eu não tenho estômago para sangue, daí eu fui para a segunda alternativa antes de me encaminhar para a área de tecnologia, né. sim. Então a gente, quer falar um pouquinho sobre o início da jornada de vocês aí, na vida profissional. Como que foi dar os primeiros passos de vocês, na vida profissional e o que que motivou vocês a entrar, nesse setor de tecnologia e negócios? Eu acho que motiva a gente sempre tem, a questão de que você não eu não consigo ficar parada, eu consigo sempre me imaginar que algo eu tenho que alcançar ou algo eu tenho que fazer, né. Então, quando eu pensei nesta área, eu não pensei ela assim para coisa, eu fui pensar porque tinha um desafio de um municípios e que eles precisavam de uma coisa para resolver aquilo, que eu não precisava ficar fazendo aquilo com vários sistemas, várias coisas, quando precisava uma coisa racional, né. E quando eu sentei para resolver isso, eu sentei e disse: "Não, isso aqui tem que ser resolvido", que é que nem na minha infância, tem que ser resolvido. Eu me lembro que lá quando eu trabalhava já na área de engenharia, né, porque eu tenho formação de arquitetura, então minha primeira formação era arquitetura, né. Quando eu me lembro que eu trabalhava em escritório de engenharia, eles tinham que fazer a cópia das plantas. E aquilo era uma tinha que mandar para Porto Alegre na Copyland, que era uma empresa que fazia grandes pranchas, né, e coisa. Até que um dia eu disse assim: "Não, isso aqui não pode ser, que vai para Porto Alegre, demora um monte de tempo, eu tinha que levar na rodoviária de Encantado para voltar pra". Aí eu disse assim: "Não", eu disse para o Marno e para o Mirto, que eram os donos da empresa, assim: "Eu vou fazer alguma coisa para fazer isso aqui". E fiz. Fiz uma máquina com amônia que botava a coisa e fazia cópia. Depois nós fazia para todo o Vale do Taquari lá, né. Sim, Então, e aquilo criei uma máquina, uma geringonça que botava de vidro, que Isso já botava em era cima tecnologia. é, já, com botava certeza. uma o meu desenho que era feito na época não tinha um AutoCAD, não tinha nada disso, era realmente uma prancheta com pena, com, né, com as réguas, com as coisas, e eu me lembro que a gente tinha que fazer as plantas para ir para a obra. E eu fiz isso, fiz com amônia, botava amônia embaixo, um pote de amônia, com o calor da coisa, e botava uma coisa de borracha em cima, e acabava fazendo Transferindo. transferindo. E aí por isso que eu digo, eu sempre fui muito inquieta, assim, mas eu não me conformava com aquilo, né. E achei que aquilo podia ser um processo muito fácil de se fazer, e fiz, né. Então sempre foi isso, eu acho que a tecnologia, a gente não pensa, mas direção na tecnologia, né, Veri, de ficar fazendo essa questão, né. Então tem uma série de outras coisas que eu me deparei na vida, né,
que eu fico pensando que aquilo era realmente tecnologia na época, e a gente já fazia isso, né. E quando eu me deparei em fazer alguma coisa na área de gestão, e na área de gestão, e que ter um aplicativo que pudesse melhorar a questão da dinâmica dentro dos municípios com a pesquisa, eu disse: "Gente, eles estão com problemas sérios", porque começou com uma discussão de não ter alcance a verbas federais, eu disse: "Não, mas isso tem que ter um aplicativo para fazer os municípios terem". E eu sentei, desenhei um layout do aplicativo tal, tal, e fui resolver isso, né. E para mim é como se fosse uma gestão, um projeto de gestão, né, sempre foi assim para tudo, né, e até hoje, até a minha vida pessoal é um projeto de gestão, né. Então quando tu tem esse foco e essa, vamos dizer assim, Determinação? determinação juntamente com uma objetividade, né, então dá certo. Eu sempre digo, é uma determinação, dá certo. Sim. E tu vê, ele como começou aí nessa área de tecnologia que tu Bom, estás aí até acho que hoje? em relação à entrada no mercado de trabalho, eu diria que duas grandes palavras me levam até onde eu estou hoje, né? Que uma foi necessidade, a outra foi oportunidade. Então, aos 14 anos, quando eu começo a trabalhar, foi a necessidade. Pensa, uma família com 7 irmãos, mãe e pai, assim, com profissões extremamente humildes. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era pedreiro, sustentando 7 filhos no interior. Eu, naquela idade, já de querendo ter as minhas coisas e tudo mais. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, meio que contrariando o que todo mundo dizia, que ninguém ia me dar emprego. Depois até a presidente pode compartilhar como é que conseguiu também emprego, né. Hoje em dia não pode, né, hoje em dia é crime. É verdade. Na nossa época, né, era um sinal de fortaleza, era um sinal de fibra, era um sinal de garra que a gente tinha. E aí foi a necessidade de conseguir, né, gerar renda que fez com que eu entrasse no mercado de trabalho, e aos 30 e pouquinhos anos de idade, o que faz com que eu consiga abrir uma empresa de tecnologia, daí foi a oportunidade de ter recebido um convite do meu então sócio, né, que era CTO, que era engenheiro de software há muitos anos, autodidata inclusive, e que me convidou para a gente abrir uma empresa de software. Só que ali, daí eu já tinha uma experiência de cerca de 10 anos na área de tecnologia, né, então acho que foram os 2 grandes acontecimentos na minha vida que me trazem diretamente para onde eu estou hoje, né, primeiro um impulso da necessidade e depois um impulso de oportunidade mesmo. Sim. E como um setor que é quase 90%, né, masculino, como foi encarar isso no começo para vocês? Tiveram alguma dificuldade? Eu vou dizer que não é só o setor de tecnologia que ele é altamente masculino, né, era tudo. Eu me lembro quando eu iniciei a minha jornada como contadora também, quando na área de engenharia também era muito complicado, porque tu era mulher, né. Eu quando vim a Porto Alegre, e eu me lembro, eu passei muito trabalho inicialmente quando eu vim para cá, porque eu simplesmente resolvi sair de casa e pegar um ônibus e ir para Porto Alegre, não conhecia Porto Alegre, né. E aí tu tem toda a dificuldade da inserção do mercado de trabalho, mas eu me lembro que quando eu fui trabalhar na Hermes Macedo, eram 5 homens na equipe, só eu mulher, né, e a dificuldade que tinha de tu poder dar uma posição, eles olhavam para os homens e acreditavam no que os homens diziam, mas não acreditavam no na coisa. E eu vou dar uma passagem de como é que tu tem que te posicionar, porque eu acho que a gente não pode baixar a cabeça e dizer assim: "Não, eles têm razão e deu", né, ou a gente não tem uma oportunidade de se expressar. Eu acho que temos que novamente enfatizar o que nós fizemos. E isso eu fiz. Quando eu estava na Hermes Macedo, eu me lembro que quando eu quis fazer um coelho da Chocolândia da Hermes Macedo com movimentos, eles tinham botado um coelho na vitrine que não tinha movimento nenhum, e eu resolvi fazer a Chocolândia da Hermes Macedo, né. E resolvi fazer um coelho com movimento na vitrine da Alberto Bins. E eu me lembro até hoje, assim: "Não, mas aquele coelho está muito feio, tem que ter um movimento, tem que ter alguma coisa que atrai o público para dentro dessa loja". E que eu já era tecnologia também, né, tu vê como eu ficava sempre da pá virada, né. Aí o que que acontece? Eles: "Não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo", assim, "Não, só vamos pegar um motorzinho que nós temos ali, vai dar certo sim, é só botar um cordão e uma espia de aço e fazer com que ele faça isso aqui, faça uma roldana", e deu certo, né, se tornou um sucesso aquela Chocolândia da Hermes Macedo, né. Então por isso que eu digo, então, todo momento que tu estás, e não é lá atrás, quando a gente começou, é hoje que a gente vê, que quando às vezes tu tá numa reunião e a gente se posiciona, parece que tem algumas das pessoas que estão na reunião que são masculinas não continuam falando e não deram percebeu o que tu falou. Tu tem que usar retomando o que eu disse antes, eu já
eu sempre coloco isso. Então, eu acho que a gente tem que a gente não é menos do que ninguém, tá? Todo mundo é igual, tem que manter uma humildade, tem que ter educação, mas eu acho que tu tem que te posicionar, né? Se eu tiver que me lembrar de 2024, foi uma questão de posicionamento, tá? Mas também passo seguidamente por tipos assim, que até hoje eu sempre digo, a gente põe um pouco de verniz dizendo que não tem ainda preconceito, que a mulher é igual aos homens. Não, não é. A gente tem uma cultura que não vai ser cultura desses anos e próximos anos que a gente vai tirar isso. É uma cultura que vem no decorrer, o Rio Grande do Sul ainda é um estado mais, que isso é mais acerbado, mas eu te digo que ainda temos muita coisa para caminhar. Caminhamos muita coisa para caminhar ainda. Ainda temos um posicionamento que a gente tem que fazer diariamente, mas a gente tem que se posicionar, a gente ter conhecimento profundo, né? E ao mesmo tempo ter posição assertiva para isso. Eu acho que aí tu começa a ser respeitada. E eu acho que a mulher tem um espaço muito grande, e ela sempre teve essa dificuldade em todos os setores, não foi só tecnologia. Eu me lembro de contadora também. Era uma das poucas contadoras na época que tinha escritório de contabilidade. Eu me lembro que quando tu ia falar qualquer coisa, inclusive com os órgãos públicos, eu como contadora ia num órgão público para ter, que era presencial, nós tínhamos que despachar alguma coisa com o órgão público, ele olhava para ti e parecia que era uma penalização, porque tu ficava lá sentada. Os homens atendiam rapidamente. Então, tu vê como era todos os setores, né? Então, por isso que eu digo, eu me lembro, teve algumas passagens assim na minha vida que eu fiquei lá numa tarde na Receita Federal porque eu era mulher, o auditor me deixou lá plantado enquanto os homens que chegavam eram atendidos, entendeu? Então nunca foi só a tecnologia, tá? Foi todos os outros setores também. E aí que tu vai te posicionando e tu vai abrindo espaço porque tu vê que tu é igual. É essa igualdade que a gente tem que ter. Agora não adianta querer ser igual com soberba, né? Aí Sim. não vai. Tu vê ele como foi enfrentar, assim, esse mercado aí. Gostei do ponto que a presidente trouxe de posicionamento, né? Porque é bem isso, parece que a gente se posiciona já há tanto tempo que, assim, parece que a gente perde um pouco do fio da meada de quando foi que começou, que jeito começou, porque de fato, né, a gente sabe que isso é uma questão muito arraigada, muito cultural, que também acontece em outras situações, não só com mulheres, né? Essa Uhum. questão do preconceito, da necessidade de estar sempre se posicionando, se validando, e realmente não é só na área de tecnologia, né, eu acho que é em todos os espaços, e se a gente fala é mimimi, Uhum. né, se a gente fala é discurso feminista, só que eu acho que a gente já está tão acostumada a fazer isso que a gente já quase nem nota mais quando isso acontece. Então, assim, a bem da verdade, eu tive de novo acho que uma sorte de ter um sócio que, além de tudo, é um homem feminista, né, no aspecto de ele sempre fala: "Eu quero que a Agidesk tenha um monte de mulheres, porque as mulheres trabalham muito bem, o trabalho delas é muito bom, tem muita confiança". Então ele sempre valorizou muito o trabalho das mulheres, porque sempre entendeu que as mulheres elas entregam com um nível de qualidade que, cara, muitas vezes acaba sendo superior, mas acaba sendo superior não é porque é uma questão de que homem é melhor ou mulher é melhor, mas é por uma necessidade de autovalidação em tudo que a gente faz. Então, até essa entrega de maior qualidade, muitas vezes por detrás mascara um nível de trabalho, um nível de esforço ainda maior do que os homens, né. Então acho que isso aí sempre aconteceu, assim, eu tive alguns gratos momentos também quando eu percebi o contrário, que também já aconteceu, assim, de eu verificar uma validação na minha posição, independente de ser mulher ou ser homem, né, porque quando a gente fala em empresa de tecnologia, principalmente, se espera um CEO homem, parece, né, é uma coisa meio enraigada, meio cultural. E eu, como eu tive a questão de captação de investimento também, tive alguma outra porta que se fechou, né, que eu acho que muito não sei se por causa disso ou não, mas também tive muitas portas que se abriram. Então, no fim do dia, eu acho que a gente segue percebendo que existe muito isso, só que a gente se acostumou tanto a se posicionar, que acabou virando o cotidiano comum. Então, hoje, quando tem um homem querendo se sobressair, querendo se exaltar, a gente já nem dá espaço, né, não dá palco, não dá ibope, daí o cara não cresce. Só que eu acho que o grande ponto é
que a gente precisa abrir espaço para as outras mulheres, né, porque nem todas elas conseguem. Eu passei um episódio com uma colaboradora, num evento, numa situação específica, que depois ela me falou e ela me agradeceu, porque ela disse: "Olha, que bom que tu abriu esse espaço para nós, porque, assim, se não tivesse tu aqui, eu não estava nem me sentindo bem antes de tu chegar, e quando tu chegou, tu abriu um espaço e as pessoas passaram a te cumprimentar, só que antes elas não estavam nem me cumprimentando". Olha o nível, né. E era um evento eminentemente masculino. Então, assim, para nós meio que virou cotidiano comum, e acho que o grande aprendizado, ou aquilo que a gente precisa ficar muito atenta, é como que a gente ajuda a isso virar natural para outras mulheres também. Só que sem ter que fazer tanto esforço, e sem ter que trabalhar 2, 3 vezes mais para se provar, né, eu acho que esse é o grande ponto. É, mas ao mesmo tempo eu digo que a gente traz isso com uma normalidade, né. Isto. É tão normal, mas eu vou colocar uma coisa, o problema é que às vezes há uma confusão entre caracterizar a figura feminina, porque tem as pessoas que vão para os extremos, né. Eu acho que tu pode ser profissional, mas tu pode ser mulher também, tu não vai me mudar a tua característica de mulher, mas tu também é profissional, né. E nós temos realmente uma cultura de que o homem sempre foi treinado e foi educado, de gerações que vieram passando, para ser o provedor. Então nós temos que também respeitar essa dificuldade da figura masculina enquanto e essa modificação, né, e essa dificuldade que tem. Se a gente não tiver essa percepção, a gente não pode ir para um extremo, porque a figura masculina né, assim, um pouco nos deixa acuada. Eu É acho que porque não. as mulheres criam os filhos homens, né, então a gente tem um Uhum. papel extremamente importante na mudança dessa cultura, né. Sim. Mas eu acho que o mais importante é tu saber o equilíbrio. Tu pode ser uma boa profissional, mas também ser mulher e ter esse equilíbrio muito bem pesado. É o extremo que eu fico preocupada, porque o extremo, né, é o problema que dá sempre na equação. Sim. Acho só um detalhe sobre esse ponto que eu acho bem interessante, que a gente não tem que tentar ser outra coisa, né, esse é o Sim. ponto. Eu gostei disso que a presidente trouxe, assim, a gente ter o equilíbrio entre continuar sendo mulher, ser feminina, ser tudo que todos os atributos que a gente tem, e continuar sendo uma excelente profissional, sem tentar ser outra coisa, né, acho que esse é o ponto. Às Eu não vezes quero ser um confundem. homem na no trabalho, né. É, às vezes confundem pela É. força que tu tem, pela resiliência que tu tem, pela teimosia que tu tem de fazer as coisas, né. Mas a gente tem sempre, porque eu sempre digo assim, a mulher ela tem uma questão, do sétimo sentido, que eu sempre digo, né, Não é nem porque o ela foi sexto. Boa. preparada, não é nem o sexto sentido, é o sétimo. Gostei. Porque assim, ó, ela foi ela tem uma estrutura biológica da maternidade. A Sim. mulher tem uma estrutura biológica da maternidade. E quando a gente fala, quando tem uma biologia atrás daquele ser humano, para gerar um outro ser humano e preservar a vida desse o ser humano, que é uma escolha da mulher, tá. Se a mulher escolher o teu filho, ela vai cuidar disso, né. Pode não cuidar muito bem, tá atrapalhada, pode ter coisas, não tem julgamentos para isso, não tem julgamento certo e errado. Mas ela tem um sétimo sentido, a mulher. Então quando tu pega e entra em jogo o sétimo sentido da figura feminina, tem um poder muito grande, porque ele é um sétimo sentido de observação, tá. E quando a gente olha, e até semana passada a gente se deparou com essa discussão, de que a gente tem uma geração até 16 anos com pesquisas que são mais Preconceituosas. preconceituosas do que os que têm 25 a 45. A gente até acima de 45 a gente sabe que entrou numa outra cultura, de que tu tinha uma outro tipo de conteúdo ou de outra estrutura familiar lá atrás nos teus pais. Mas o que me surpreende é uma pesquisa que vem que com 16 anos, até 16 anos, que são muito mais preconceituosos do que os outros. Eu disse assim: "Gente, eu até tem uma coisa que eu faço, é uma brincadeira. Eu acho que a geração Z, ela deu zebra, tá? E a geração Y está indo para um caminho muito complicado. Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, para que caminho a gente quer ir, né? É, e a própria tecnologia das redes sociais levam a isso também, né, Levam ao isso. julgamento o tempo inteiro. Muita intolerância, né. Então, Muita eu intolerância. ouvi isso de um colaborador que trabalhou conosco, ele em torno de 55 anos, e ele disse que passou isso na carreira dele durante muitos episódios com jovens, que os jovens acusavam ele de ser preconceituoso, e um belo dia ele parou e disse: "Não, mas só um pouquinho,
Preconceituosos são vocês, porque vocês exigem da gente uma adequação ao novo mundo em todos os aspectos, só que vocês não estão dispostos a tentar nos entender em nenhum aspecto. Isso é Sim, preconceito. É, esse é o exatamente. ponto que vai ao encontro da pesquisa, né. Exatamente. Então vamos falar um pouco sobre os desafios no caminho aí. Se vocês pudessem destacar, o maior perrengue que vocês passaram, assim, na trajetória profissional aí, o que que seria? Eu não caracterizo como perrengue, eu sempre digo assim que são posturas que eu vivenciei dentro da minha carreira, mas eu acho que a mais pesada que eu tinha é tu abrir mão de alguns momentos de trabalho que tu tem na tua trajetória, de alguma coisa que tu estás fazendo em função do assédio. Então eu acho que foi 2 vezes em empresas que eu saí e pedi demissão por causa disso, porque se tornou uma coisa, fora das proporções, né. E a gente falar hoje sobre assédio, a gente continua com essa mesma diretriz, claro que melhorou, mas continua também com isso, né. O problema é que passam sempre uma coisinha de pano, assim, tentando dizer sobre o assédio de uma forma mais bonita. Né, Sim, mas na verdade ele existe, né, e em todos os níveis, não só o feminino como o masculino também passa por isso, como uma série de outras coisas. Eu acho que foi isso, foi eu abrir mão de uma coisa que eu gostava muito de fazer, e pedir demissão, né, assim, e sabendo que eu precisava daquele dinheiro, sabendo que eu precisava aquilo para pagar o meu aluguel, precisava daquilo para mim conseguir viver num cenário de bastante incerteza. E o meu outro perrengue é quando eu resolvi largar meu emprego de Encantado e vim embora pra Porto Alegre, sem conhecer nada, foi muito difícil, né, foi um momento muito difícil aquele da minha vida, de ficar na rua, de não ter perspectiva, não ter então foi 2 momentos, assim, na minha vida que me deram um uma sinalização de divisor de águas, né, e saber o que que tu tinha que fazer, porque aí era contigo mesma, né, então eu acho que são escolhas que tu faz. Eu acho que os perengues que a gente tem na vida depende das escolhas que a gente vai fazer, né. E eles te fortalecem, tu tem que olhar assim: "Não, não vou ficar aqui na de vítima, e sim eu vou fazer para fazer diferente". E que eu sempre me reporto para trás. Hoje, quando eu me deparo com alguma coisa muito forte na minha vida, eu olho para isso e não manifesto, eu penso muito para poder me posicionar, mas me posiciono. Né. E eu acho que aí tu transforma o perrengue numa oportunidade de melhorar a tua vida, né, e melhorar o que tu tem diante de ti. E é assim que a gente olha, porque se a gente se colocar de vítima, a gente não vai conseguir melhorar a estrutura, e a gente tem escolhas para fazer na hora do perrengue. Ó, tu tem uma escolha para fazer. Eu Sim, é, e é melhor tu ter um combustível, uma alavanca e vai, né, toma a decisão e vai. E eu acho que é isso, um pouco disso, né. E eu acho que nesses momentos tu tem que, saber assim, ó, tu não tem uma ponte para atravessar esse rio, tu tem que atravessar ele a nado. Então tu tem que fazer, né, mas tu faz direito, olha e vai, não tem, né. sim. Tu vere um perrengue aí que Boa. tu te lembre. Pergunta difícil, Sempre né. tem vários, né, Pois mas é. um mais marcante, assim. Mas tu sabe que foi bom que a presidente respondeu primeiro, que eu fiquei tentando catar na minha memória, né, a questão do perrengue. Só que o que que eu acho que é legal, eu também tenho a presidente hoje tem uma história de vida, assim, até bem parecida, porque como a minha vida ela acabou tendo uma crescente, sempre foi um desenvolvimento, assim, de uma situação precária para uma boa situação, e eu não consigo também enxergar como um perrengue, porque como foi uma crescente, as coisas foram melhorando e não foi uma coisa assim que eu tive uma curva e aí depois tive uma descendente. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que hã, é quase como uma ferida que não dói e fica difícil, né, da gente relembrar se foi difícil ou se não foi, porque já passou. Só que eu acho que eu diria que a romper a bolha de uma situação familiar extremamente precária e para uma rota de decisão, assim, mais estratégica para a própria vida. Eu acho que esse teria sido, assim, o ponto crucial, aquela bifurcação da vida, igual aquelas tirinhas que a gente vê no Instagram, né, vai para cá ou vai para lá. Eu acho que eu poderia ter seguido no interior, poderia ter escolhido, sei lá, me casar com alguém de lá, ter filho e ficar e não evoluir profissionalmente, não sair daquele status que eu estava. Então acho, assim, que
talvez tenha sido uma decisão, né, de romper uma bolha, e quem já rompeu ou quem está numa bolha familiar de precariedade sabe o quanto é difícil, é quase que um caranguejo no balde, né, quando a gente está tentando sair, parece que vai alguma coisa lá te puxa, e é muito mais fácil quando tu tá querendo subir de algum lugar e tem alguém lá embaixo, alguém tu cair de volta, alguém te puxar, né, aquela analogia, se tu subir num banco e tu tentar puxar alguém, é muito mais fácil de tu derrubar a pessoa que tá no banco, do que tu em cima do banco trazer essa pessoa para cima. Então acho que não é um perrengue, mas também acho que o ponto de maior dificuldade foi esse vale de ascensão, assim, de conseguir romper uma bolha, uma estrutura histórica familiar de precariedade, eu acredito que tenha sido isso, e depois só foi ascendendo. Hoje em dia eu diria que o maior desafio, dentro do momento em que eu estou de vida, é montar um time que tenha a mesma visão que tu, que se engaje com o mesmo propósito que tu define, que consiga acreditar em ti sem tu compartilhar o todo, né? Porque na posição que a gente tá, a gente vê o todo do negócio. E aí a gente vai lá para uma pessoa e para outra em posições estratégicas, a gente quer que aquelas pessoas se engajem, só que nem sempre sem conhecer o todo, até porque muitas vezes tu tem que poupá-las do todo, porque nem todo mundo suporta, né? O Hum. contexto completo de um negócio, né. Então acho que hoje em dia o maior desafio é encontrar pessoas com essa mentalidade para me ajudar a seguir construindo esse sonho, essa questão do empreendedorismo, né. Mas eu acho que eu vou te dizer uma coisa, que se a gente olhar hoje para o mundo que a gente está vivendo nesse momento, com tanta, questão de mídias sociais e tal, eu acredito que os nossos perengues eram melhores. Olha, eu vou te dizer que eram Não tinha com quem doloridos, comparar também, né. doloridos, né, mas ele era um perengue que estava ali, tu vivia aquilo ali com teus irmãos, eu fui a única que saiu do interior, todos os meus irmãos continuam lá, né, então tu não tinha com quem contar, tu tinha que te virar tu mesmo, né. E eu saí numa ruptura desse perengue quando meu pai me bateu e eu peguei minhas coisinhas, meia dúzia de coisa e vim embora, peguei um ônibus e vim embora, então, né. Então, a gente pensar se não tinha uma mídia social para te dizer aquilo. Hoje não, qualquer coisa que tu vai, acho que hoje eu tenho mais perengues que aquela época, sabe, porque tu tem que ficar cuidando, olhando para esse copo e dizer assim: "Como é que eu vou falar para esse copo que aquilo que ele fez não tá legal?". Porque eu tenho que ter um cuidado tremendo, esse perengue que eu tenho que passar todo dia, né. Como é que eu vou dizer para essa criatura que não tá legal? Porque se eu disser que de uma maneira, é capaz de e tudo vai sem filtro, né, para as redes sociais. Eu acho que isso é mais perengue ainda, porque de vez em quando ele Proporção, né. É a que no nosso proporção, perrengue não ela é tinha mais critério. dolorido, assim, ó, mais dolorido, porque eles podem terminar com a tua carreira num segundo, ou dar uma opinião totalmente revés e destruir uma coisa inteira de trajetória. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se manifesta, com o que a gente se posiciona. Hoje, muito mais, porque lá atrás a gente fazia, né, Veri, os nossos pais, e a gente obedecia, aquela coisa toda, mas não tinha essa questão de ter uma nitroglicerina em cadeia, que eu chamo, né, porque eu digo que é uma bomba nitroglicerina em cadeia, né. Hoje sim, hoje tem isso, então isso hoje tem uma dificuldade Não muito era grande disso. potencializado, né, hoje É, em dia tu tens no nossa época, os nossos perrengues, como a presidente falou, tu vivia ele e tu tinha que superar, tu não é, estava comparando a tua vida com a vida de ninguém. Então era tu contigo mesmo, depois que aquilo passava, tu nem lembrava, não tinha foto daquilo, né, não como tinha, se diz, não não tinha. ficava perpetuado. E hoje em dia existe muito critério de comparação, mas uma outra vantagem que eu vejo de uma vida, assim, que a gente foi construindo, vivendo e superando os perrengues, Hum, é que ainda que a gente perca tudo, no exato momento em que nós estamos, a gente jamais volta para a posição de onde a gente com saiu. certeza. Porque a bagagem, a experiência que a gente adquiriu, até em termos de inteligência emocional, de capacidade de superar obstáculos, ela é completamente diferente. Então isso foi trazendo essa força, né, foi criando uma Sim. armadura e uma casca, assim. Já, tu entrou um pouquinho no outro bloco, né, que são as transformações e conquistas, né, que é muito isso que tu tá falando, transformações, né, que fizeram, vocês chegarem até aqui. Então olhando para trás, o que que mais vocês se orgulham de ter conquistado? Eu acho que é onde eu cheguei. Eu acho assim, eu cheguei num momento da minha vida que tenho primeiro, uma realização, né, muito grande.
Se foi trabalhoso ou não foi trabalhoso, eu não coisa, eu faço o que eu gosto, eu trabalho numa área que eu gosto muito, né. Então, eu acho que as realizações que tu teve os seus tempos, teve os seus desafios, né. Eu tenho, 3 filhas, né, e que dependiam de mim sobre a questão da lógica toda, né. Então eu sempre tinha, propósito, eu sempre olhava para propósito na minha vida, né. Então, é desafiador, mas ele ao mesmo tempo te dá um grau de satisfação muito grande. E outra coisa que eu sempre tenho na minha vida é o cuidado aonde tu transita, né. E eu sempre tive um cuidado de transitar na vida, nos pilares que para mim são 3 pilares muito grande, que é a questão da humildade, a questão dos teus princípios e valores, né, e da tua lealdade. E eu sempre tenho esses 3 pilares para mim, né. Então quando transita com isso, tu transita com uma cabeça muito erguida, que qualquer porta que tu voltar, a escolha que tu fez, ela era uma escolha muito consciente das pessoas que estavam ao redor daquela minha escolha. As pessoas que estavam ali ao redor, eu sempre fui muito clara, muito objetiva das coisas. Algumas pessoas acham essa objetividade que às vezes eu tenho um pouco né, de ser braba, coisa assim. Não, eu sou objetiva e digo claramente para a pessoa e sinalizo, né. Então eu acho que quando tu transita deste jeito na tua vida, eu acho que tu tem escolhas difíceis, né. Eu me lembro, assim, de escolhas muito difíceis na vida, de ser assim: "Olha, tu tem uma oportunidade de ganhar isso aqui, mas tu tem que fazer isso aqui". E eu olhava para aqueles meus princípios e valores assim: "Não, não, eu não vou passar a perna em ninguém, eu não vou deixar ninguém para trás, eu não vou ser isso com a pessoa, né, porque isso não está dentro de mim, eu não conseguiria dormir". Então quando tu chega no momento que eu cheguei, sabendo que tu bota a cabeça no travesseiro e dorme com tranquilidade, te dá uma paz enorme, enorme. Saber que esses valores tu traz lá de trás, e esses valores, por mais que a gente tenha, a gente traz da infância, por mais que ele foi dolorido, por mais que foi, de coisa, porque na época, assim, se fosse no dia de hoje, às vezes eu fico pensando: "Poxa, a gente apanhava que não sabia nem porque estava apanhando". De vez em quando a gente apanhava, né, eu me lembro que eu levei uma surra aos 9 anos que eu não sabia porque eu estava apanhando. Eu fiquei dias ressentida porque eu não sabia porque eu tinha apanhado, né. E se hoje a gente fica pensando: "Não, espera um pouquinho", né. Então, mas isso me fortaleceu, me trouxe nessa caminhada que eu tenho hoje, né. Então eu tenho, a trajetória que eu tenho de construção com as outras pessoas, de construção da minha carreira, da construção que eu passei, né. Eu acho que qualquer um, eu sempre digo isso para muitas da minha equipe: "Constrói a tua vida, mas constrói a tua estrada sem deixar buraco, porque os buracos, se tu voltar à noite, tu pode cair neles". Então eu sempre digo assim, ó: "Não deixe buracos na tua vida. Deixa muito claro o que tu tem, por que tu tá fazendo e para as pessoas que interessam no momento daquilo, para não ter, porque tu pode voltar no escuro. E quando tu voltar no escuro, tu tem certeza absoluta que tem um monte de gente dando a mão no caminho". Boa analogia, é. Nossa, esse aí vai um corte, assim, dessa parte, hein. Nossa. Tu, Veri, qual o teu maior orgulho nessa trajetória? Cara, eu acho que também, assim, eu digo, né, que a gente parece que irmã gêmea de outra época, porque eu também, eu posso dizer que da minha trajetória é 40 anos sem arrependimentos. Assim, se fosse me dado o poder, Veridiana, tens o poder agora de mudar algum episódio das tuas decisões do passado. Eu não mudaria, porque até as decisões que talvez não foram tão acertadas, elas são parte de quem eu sou hoje, de onde eu estou hoje, e aquela velha história da linha do tempo, né, parece que se tu mudar uma coisinha, tu muda quem tu é hoje, assim, então eu tenho muita gratidão por saber que eu tenho credibilidade quando eu falo com as pessoas. As pessoas, elas não duvidam se eu estou falando que eu vou fazer alguma coisa ou que eu estou me comprometendo com algo, a minha palavra basta. Então, acho que isso é um valor muito grande. Não ter arrependimentos, não ter inimigos, não fechar portas, né? É. Então, assim, não tem um lugar que por onde eu passei eu possa dizer assim que eu trabalhei para fechar alguma porta, assim. Posso não ter todas abertas, mas não foi com certeza por iniciativa minha, né, então, assim, acho que o mais me orgulha de não precisar, ao alto dos 40 anos, ter arrependimentos. Muito bom.
E o que que vocês acham que qual que é a diferença que a presença das mulheres impacta na cultura dos negócios, né, das empresas? Acho que a gente tem que começar a ter um pouco mais de visão para algumas coisas. Tanto homem como mulheres, eu acho que tem espaço para os 2, né. Eu acho que quando há um equilíbrio, sempre tem que ter os 2, porque há um equilíbrio. Se há um equilíbrio, eu sempre digo assim, os homens eles têm um pouco mais de dificuldade de conseguir chegar antes com essa porque eles não têm um sétimo sentido, né. Quando a mulher tem um sétimo sentido, ela consegue enxergar com uma visão mais além, né. Tanto que os protegeram, porque eles tiveram uma mulher que os protegeram, né, que criaram, que deram comida para eles, que amamentaram, né, então eles têm dali uma mulher, eles já deveriam ficar felizes que eles estão com vida, porque uma mulher deu a vida para eles, né. Então, eu acho que aí o jogo empata, né, eu acho que tu tem que olhar de igual para igual, porque quem botou eles no mundo foi a mulher, né. Então eu acho assim que essa visão, ela não pode ser mais: "Ai, porque é mulher, porque é homem", entende. Ela tem que ser porque é uma profissional. E não importa o que que ele é enquanto se é feminino, masculino, se é não importa, ele é um profissional, ela é uma profissional e ela tem, né, equalização. Eu acho que é muito mais porque hoje a gente discute muito mais isso do que aquela época que a gente tinha lá atrás, que não tinha tanta mídia, né, para polarizar. Eu acho que a gente tinha menos polarização, as coisas andariam melhor, o trem andaria mais fácil. Porque a gente tem hoje uma polarização para tudo, qualquer coisa que tu verbalizar, e se tu não usar a palavra correta já tem uma Um crítica, cancelamento. um cancelamento. E não pode ser assim, né. E é isso que eu venho assim, pensando e refletindo nesses últimos tempos, assim, quanto disso que a gente tem esse reflexo desse cancelamento, dessa opinião, dessas coisas mal, né, interpretadas, tem prejudicado isto, porque para mim só bota incêndio, né, mas, né. Então eu acho que tem espaço para todas as opiniões, né, depende como tu vai te posicionar. Esta é a questão, é o posicionamento. Tu vê ali o que que tu acha que seja o diferencial da mulher na cultura da empresa? Na minha visão, assim, a mulher no ambiente de trabalho, ela leva pluralidade. Então a gente consegue ter, de fato, como a presidente falou, essa questão do equilíbrio, da sensibilidade. Eu acho que, no fim do dia, homens e mulheres, eles parecem, assim, que a gente quando polariza, a gente está falando como se fossem 2 classes completamente diferentes de seres humanos, quando na verdade não é, né. A gente tem algumas especificidades biológicas e outras por conta de criação, mas não é criação da nossa mãe, do nosso pai, né, é uma criação desde que o mundo é mundo, cada um se desenvolveu mais, o homem através da caça, a mulher através do cuidado e da agricultura posteriormente, então acho que essa forma de visão da mulher no ambiente de trabalho, ela é essencial. Inclusive lá no ambiente de trabalho da Agidesk, eu cansei de chorar em reunião, mas de emoção, assim, chorar com as pessoas, o pessoal brinca comigo, assim, teve um All-Hands que eu comecei, assim, me emociono muito fácil, sabe, eu me emociono até com comercial de televisão, e isso não é uma fraqueza. Não é fraqueza. Eu achava que era, quando eu era Não, não mais é. jovem e eu chorava em algumas situações, especialmente em situação de conflito em que eu ficava tensa, eu revidava e acabava chorando, eu achava que isso era fraqueza, até que um homem me disse: "Isso não é fraqueza, isso é uma maneira de reagir". Tem gente que briga, tem gente que grita, tem gente que bate, tem gente que chora, tu só chora, é a tua maneira de reagir a determinada situação. Então eu choro se eu estou feliz, eu choro se eu estiver braba e depois que eu reagir vou chorar também. Então, assim, lá no nosso ambiente de trabalho é natural chorar. E os homens choram também agora com uma naturalidade gigantesca dentro da Agidesk, de emoção. E aí o pessoal brinca, às vezes, quando eu vou contar algum fato emocionante, às vezes o fato emocionante é um cliente que eu estou ganhando e que eu visitava esse cliente quando eu era colaboradora de outra empresa e que eu tentei trazer esse cliente durante anos da minha vida, e hoje ver ele sendo cliente da Agidesk, não tem como eu não me emocionar e valorizar isso e olhar para aquele cliente com um carinho genuíno que vai muito além da questão financeira que essa relação me traz. Então o pessoal brinca: "Ó, hoje não demorou", estava contando aqui no relógio, "não demorou 30 segundos para ver ele chorar".
Então isso vira brincadeira e vira natural para todo mundo. Da mesma forma que a gente sempre procura fazer políticas de inclusão que beneficiem, nem beneficie, que iguale as condições da mulher na Agidesk. Porque a mulher ela vai ter maiores desafios, especialmente quando ela tem filho, especialmente quando ela tem uma situação de cuidadora do lar, né, de provedora, às vezes provedora única, às vezes ela é mãe, ela é pai. Então a gente, cada vez que consegue gerar um benefício assim diferente para o ambiente da Agidesk, que equaliza essa conta para as mulheres, eu me emociono. Eu me emociono. Eu não preciso hoje daquele benefício, mas eu lembro que a minha mãe precisou. E eu, sabe, aquela coisa de alguém estendeu a mão no passado. Então, eu acho que esse ambiente de sensibilidade sensibiliza o todo. Porque hoje, homem nenhum na Agidesk tem o menor constrangimento de se emocionar numa reunião de trabalho, de demonstrar o seu sentimento, de demonstrar a sua vulnerabilidade, que se tu é um ambiente rígido e fechado, os homens eles vão se blindar também. Tem um colaborador na Agidesk que fala que a Agidesk permitiu ele ser quem ele era. Cara, não tem coisa mais valiosa do que isso. Pessoa dizer assim pra ti: "Olha, nos outros ambientes que eu trabalhei, eu nem me vesti como eu gosto, eu não podia, porque tudo era piadinha, tudo virava bullying, virava brincadeira preconceituosa". E ver que as pessoas falam abertamente disso na Agidesk, pra mim é uma baita conquista. Eu acho que são as mulheres que conseguem construir esse tipo de ambiente. Que se fosse um ambiente totalmente masculino, ia ficar aquela coisa de: "Ó, não, mano, cuidado, não fala aí, não brinca aí, não chora, o que é isso?". E ali não, ali a gente consegue trazer assuntos complexos com sensibilidade, a gente consegue se emocionar com a conquista de um novo cliente, sabe, não só com a questão financeira que aquele cliente gera para a Gidesk, né. Mas tu vê como é um ingrediente interessante, né, porque eu fico percebendo dentro dos meus clientes, as empresas que são dirigidas por mulheres, elas são muito mais humanizadas. Elas têm um cuidado muito maior, assim, com as pessoas, né, e isso é uma coisa natural, eu acho que é aí que eu digo, né, ela é muito mais, proativa com relação ao ambiente de trabalho, com a questão toda de ter um ambiente mais equalizado, né. E eu fiquei aqui pensando enquanto estava ele falando das clientes que eu tenho, mulheres que são as donas, né. E como não tem polêmica quando tu vai trabalhar, tu vai conversar numa reunião com elas, elas não têm polêmicas, enquanto que a gente quando é dirigida por homens, eles sempre têm alguma coisa, mas era mulher. Eles de sabe, tá, teve que demitir, era mulher. Eu não sei, Ai, isso não precisava, né. Eu sempre digo: "Isso não precisava, né". nossa, É, Então, isso é tu um vê ponto, a gente tem que se posicionar quando ouve é, essas coisas, é. né. porque não é mais isso. Às vezes eu vou te dizer que teve uma passagem que no ano passado na minha empresa que tinha uma moça, até perdemos ela há pouco tempo, que estava com câncer, ela queria continuar trabalhando, a gente fez né, uma coisa toda, para que ela tivesse todo um ambiente legal para isso, né, pela questão pontual dela. E eu me lembro que um dia chegou uma pessoa assim: "Ah, tu sabe que a pessoa", e teve uma demissão nesse setor, e ela disse assim: "Ai, quando é que vocês vão demitir essa pessoa?" Eu disse: "Não", Nossa. porque ela voltaria. Eu disse: "Não". Porque eu vou dizer uma coisa, eu não olho para as pessoas, o sexo, a cor, a coisa. Eu olho para a pessoa porque ela é pessoa. Eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer: "Não, ela é masculina, feminina", dentro da empresa eu olho porque ela é pessoa, não importa o que ela, qual a escolha, o que ela é, que cor é, ela é uma pessoa. E como pessoa e ser humano, ela merece ter esse cuidado, ela merece ter respeito, entendeu. Então, quando a gente começa a olhar para as pessoas como pessoas, a gente vê que na frente das companhias as mulheres conseguem fazer isso com mais naturalidade do que os próprios homens, né. Sim. Então quando tu tem mais mulheres, eu tenho mais mulheres, né, dentro de todos os ambientes que eu É aquele que eu te instinto materno, né, de é, cuidar. é. Mas o cuidar com responsabilidade, porque tu dá Sim. responsabilidade pra outra pessoa, né. Sim, autonomia. Autonomia para outra pessoa, responsabilidade para outra pessoa. Então eu até penso assim, gente, eu tenho menos homens que trabalham comigo, né, mas eu vejo que assim, eu não tenho isso, porque eu não, Sim, é ser humano, né. E a mulher tem essa percepção mais nítida de ter isso, ela tem isso mais próxima dela. sim. Pra gente finalizar então aqui 2 perguntinhas, tá. Que conselho vocês dariam
né, para quem está começando agora na tecnologia. E se vocês pudessem resumir a trajetória de vocês numa frase ou numa palavra, qual seria? Olha, o conselho que eu dou, eu acho que tu tens que fazer, aprender, né, e andar. Não nada cai, tu não vai chegar num progresso da tua carreira profissional na área de tecnologia, se tu não tiver uma dedicação extrema, né, vai ter que ter uma dedicação hoje muito mais extrema do que nós tínhamos lá atrás, inclusive, né. Eu acho que se tu quer ter uma carreira profissional, tu tem que te dedicar para ela, tu tem que fazer um planejamento para ti da tua carreira profissional, tu tem que botar no papel: "Ó, eu quero chegar aqui, eu quero ter isso aqui com meta". Eu tenho metas até hoje, sempre eu tenho metas para mim, né. Nesse momento nós estamos aí na época do imposto de renda, então eu tenho uma meta, esse meta é a esse é coisa, eu não vou dormir antes de atingir a minha meta, né, diária. Então quando tu bota para ti o propósito, bota para ti o que tu precisa de meta, qualquer carreira tu vai estar bem, né. Tu não pode parar, tu tem que saber o que tu quer primeiro, né, para ti. E na área de tecnologia mais ainda, porque hoje nós temos uma questão de diversidade muito grande, porque às vezes tu vai falar e as pessoas elas confundem tecnologia com computador, elas acham que tecnologia tu tem um computador. Muitas confundem. "Não, não, tecnologia eu tenho", "Não, porque tenho meu celular, tenho", não, não, isso não é tecnologia, né. Tecnologia isso é um aparelho, né, a tecnologia é o que vem que tu te propõe dentro disso, né. Então, eu acho que, tu tem que planejar, né, a tua vida, né, tu tem que planejar o que tu quer ser, para onde tu quer ir, tá. Hoje tem uma facilidade, tem mais facilidade, tem uma compreensão melhor. Mas eu acho mais difícil atualmente, tá, mais difícil. Eu acho que no momento que a gente tá bem mais difícil, porque seja na área de tecnologia, seja em outras áreas, tá mais complexo, né. Mas eu acho que é tu perseguir o teu propósito, né, eu acho que esse é um grande, coisa que cada um na sua carreira tem. E se eu tivesse que resumir em 2 frases, em 2 palavras: vai lá e faz. Ninguém vai fazer por você. Então aí você vai escolher se tu quer ser uma pessoa de sucesso e ter bem, né, isso pra ti, e não tem o que é sucesso pra mim pode ser não ser pra ti, o que é bom pra mim pode ser que não é bom pra ti, porque tem pessoas, assim, que às vezes tem chegam e falam: "Pai, eu não quero ter a vida que tu tem". Não, eu adoro a vida que eu tenho. Agora, tem pessoas que fazem escolhas de não ter, essa, vamos dizer, eh, várias atividades juntas, né. Eu me vejo em movimento o tempo todo, então mas eu sempre digo assim: "Ó, vai lá e faz. Faz o que tu queres fazer, e não me incomoda. Faz, tá? E não me incomoda, Não foi me incomoda". ótimo. Vai ter que ter esse corte também, não me Não incomoda. incomoda. E tu, Dá até Veri, pra virar figurinha de WhatsApp, né. É. Vou até me arrumar aqui na conselho e a cadeira. o teu resumo da trajetória? Do conselho eu vou até olhar pra câmera, porque assim, ó, eu adoro, eu faço propaganda para o Sebrae, tá gente, tô recebendo cachê, mentira, não tô nada. Assim, ó, tem uma propaganda do Sebrae que me marcou bastante, né, e até me emocionava porque eu estava passando muito perrengue, né, e a propaganda no fim dizia assim: "Vai ter perrengue, mas vai dar para fazer". Então assim, o conselho para qualquer mulher ou para qualquer pessoa que esteja adentrando na área de tecnologia, especialmente agora no mundo de IA, cara, não desiste, não desiste, segue, um passinho de cada vez. E outro ponto muito importante, não te ilude nem com os elogios, nem com as críticas. Quer ter elogio, vai para tua mãe. Pergunta para tua mãe: "Mãe, isso aqui tá bonito que eu fiz?" Ela vai dizer que tá. Só que assim, ó, então não te ilude com o elogio e nem com a crítica. Pega os 2, avalia, vê o que que tu extrai e segue em frente, assim. Então não deixa nada te parar. Vai ter muita dificuldade e tem aquele ponto, né, a gente pode mudar de rota, a gente só fracassa, se a gente quiser, porque na verdade a gente pode mudar de rota e redirecionar o nosso barco para onde a gente tá querendo ir. Então, assim, tô fazendo um projeto, aquele projeto não deu tão certo, cara, pivota e vai de novo. O pessoal critica pra caramba a questão do empreendedorismo, especialmente no cenário do Brasil. É sim difícil, é sim perrengue, é sim carga tributária abusiva, mas, cara, é show de bola também. Tem todo um lado maravilhoso que quem tá não quer sair. Só que às vezes não conta isso, fala só a parte, né? Ah, não, muito desafio, nananá, é difícil folha de pagamento, papapá. É muito bom. Então, assim, não desiste, segue em frente,
porque vai ter perrengue, mas vai dar para fazer no final. E eu acho assim que, para mim, a palavra que traduz a minha trajetória é consistência. A gente não constrói do dia para noite. É que nem músculo. Não vai um dia na academia sentir dor e o músculo tá grande no outro dia. Isso não vai acontecer. Então, a consistência te leva para onde tu quer. Então, não é motivação. Um dia tu vai estar desmotivado e vai de novo. Um dia tu vai estar motivado, vai. Um dia tu vai estar feliz, vai. Tu vai estar triste no outro dia, vai. No outro dia tu vai estar chorando, vai. Então é consistência, é isso que faz a gente se mover. Então, Histórias Poderosas é justamente sobre isso, né? Mostrar que cada caminhada tem suas dores, conquistas e aprendizados, e que juntas podemos nos inspirar e abrir ainda mais caminhos no mundo da tecnologia. Então, muito obrigada por compartilharem, né, a história de vocês conosco. Muito Obrigada, obrigada pelo convite. muito obrigada pelo convite.